Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez com você no Conversa Pública, nosso momento delícia de cada dia para conversar e trazer para você sempre temas que podem fazer diferença para o nosso dia a dia. Hoje, eu tenho absoluta certeza que a gente vai fazer diferença para uma galera muito especial, os nossos estudantes que estão aí participando do Enem. A proximidade do Enem, cujas provas nesse ano vão acontecer nos dias 5 e 12 de novembro, atiça a curiosidade dos estudantes sobre qual será a temática da redação, né? Redação desse ano. Historicamente, o Enem gosta de abordar assuntos socialmente relevantes que provoquem reflexões, opções aí por temas sobre direitos humanos, problemas socioeconômicos e até o modelo capitalista. No Conversa Pública de hoje, nós vamos conversar com uma professora e especialista em redação. E a gente vai fazer uma reflexão, uma análise sobre tópicos que podem ser abordados no exame do Enem e compartilhar alguns dos temas mais importantes a serem revisados e aprofundados aqui nessa reta final. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no estúdio hoje a Roberta Panza, ela que é professora de redação da Descomplica. E aí, Roberta, brigadíssima pelo seu tempo aqui com a gente, querida. Eu que agradeço o convite. Muito boa tarde, obrigada. Obrigada pela participação. Vamos conversar um pouquinho, né, a respeito desse momento que está chegando. Daqui a uma semana, a gente tem daqui a pouco tempo, né, a gente vai ter o Enem. E a pergunta que sempre fazem é a respeito de qual vai ser o tema da redação. Vamos conversar um pouquinho sobre possibilidades. Isso aí. Antes da gente começar a falar sobre essa questão da redação, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que é o Descomplica, né? Você, que é uma especialista e é professora de redação aí no Descomplica, o que é o Descomplica? Então, o Descomplica é uma plataforma online de aulas, né? Ele tem a parte, o segmento do pré-vestibular, do curso, e tem o segmento da faculdade, né? Eu trabalho na parte do pré-vestibular, e é uma plataforma com aulas ao vivo, aulas gravadas, que disponibiliza simulados, correções de redação, uma gama de conteúdos, né, para alunos do Brasil todo, num valor acessível. Eu sempre digo que o mais legal de trabalhar na Descomplica é esse acesso, essa democratização do acesso ao conhecimento que a gente tem, né, por conta da possibilidade de estudar para vestibular com aulas completas, com material, a valores acessíveis. Então é bem legal, assim, o time de professores é bem bacana. E é um trabalho bem atualizado, tenta trazer um pouco ali também, né, de algo que traga todo esse conteúdo, toda a importância dos temas que são fundamentais do vestibular, das matérias fundamentais do vestibular, mas sempre com uma pegada mais descontraída. E aí tem bastante coisa que é ofertada aos alunos a partir dessa plataforma online. Bacana, Basicamente é um bacana. curso online, mas tem muitas aulas que são ao vivo. É importante deixar isso claro, que eles têm aulas ao vivo. Não são só aulas gravadas, não. E aí tem o chat, eles conseguem perguntar e tal. Tem uma interação bem legal. Uma participação boa, né? E o lúdico é sempre interessante porque facilita a aprendizagem, né? Reforça, fixa muito mais do que uma coisa, às vezes, mais formal, né? Ainda mais para essa garotada. Nessa faixa etária, certamente é um requisito, um instrumento assim de grande valia, de verdade. Queria te perguntar uma coisa: existe esse ano o Enem tem algum diferencial em relação aos outros anos ou segue uma mesma linha? Então, por enquanto a gente, ele acho que sim, dizer que ele não tem um diferencial, o que ficou, que eles afirmaram é que a partir desse ano a gente teria novos itens, né? A prova é feita a partir de itens. Então você tem uma série de questões que são itens que são feitos por professores ao longo do ano, que são testados e que caem na prova. Se você pega a prova do ano passado, esses itens já estavam um pouco defasados em relação ao tempo mesmo, eram itens mais antigos. E esse ano teve uma nova encomenda de itens. Então, em relação à prova como um todo, a gente acredita que vai ter teremos itens mais atualizados. Em relação ao tema da redação, eu acredito que segue a mesma métrica. Eu sempre brinco que o Enem tem dois caminhos que ele pode seguir. Por um lado, ele pode trazer uma discussão sobre um tema muito relevante, e por outro, muitas vezes, ele joga a luz sobre uma determinada temática. Isso aconteceu em 2021.
que a gente capta muitas possibilidades de tema e tudo mais, e o Enem falou sobre falta de documento, falta de registro civil, de documentação. E isso é realmente uma coisa extremamente... Era uma coisa muito nova, né? Que não vinha sendo colocada, não vinha sendo discutida. Então, ele jogou luz sobre um tema. Fora isso, ele traz uma discussão de algo que está em alta ao longo do ano no país. E aí a gente fica com essas duas possibilidades e eu realmente não acredito que isso mude nesse ano. Então, só acredito que a gente vai ter itens mais atualizados. Na verdade, também é uma torcida, né? Para poder a gente ter, dentro das questões, conteúdos, questões, textos mais atuais. Mas em relação à redação, não acredito que mude nada, não. Uhum. É fato que, via de regra, o tema escolhido para o Enem, ele não vai se pautar numa coisa, digamos assim, que esteja acontecendo nesse momento, mas há uma preferência por alguma coisa que já aconteceu, por exemplo, lá no primeiro semestre, e mais focada no Brasil do que, na realidade, em coisas internacionais? Isso já seria uma primeira dica, né? Sim, em geral, a gente trabalha com temáticas, né? O Enem trabalha com temáticas do primeiro semestre do ano, temáticas bem atuais dentro desse primeiro semestre, e foca em Brasil. Tem 2018, ele falou em sociedade contemporânea, que era... Na verdade, não era nem sociedade contemporânea, né? Era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí ele não delimitava Brasil já na frase tema. Mas quando você lia os textos da coletânea, os textos de apoio que estão junto ali à frase tema, ele trazia já esse recorte para Brasil. E aí serve até de dica para os vestibulandos de plantão. Mesmo que o tema não fale explicitamente de Brasil, você pode fazer esse recorte sobre Brasil. Beleza? Pode e deve, até para ser um caminho mais fácil para a proposta de intervenção, enfim, para a sua conclusão. Aí já também pegando essa mesma linha, né, já de dicas aí sobre essa questão de redação, por que a redação ela gera tanta tensão, tanta ansiedade assim na garotada, né? Porque redação parece que é o bicho-papão do Enem, né? E também diz para a gente aí qual é o peso dela no contexto total do Enem. Vamos lá. Eu digo que ela para muitos, ela acaba sendo um pesadelo por dois motivos, né? Que são esses motivos até que você perguntou. Um é pelo peso. Dependendo da carreira, o peso é bem alto. E aí você acaba tendo uma nota que realmente pode ser o diferencial para sua aprovação, e muitas vezes é. E um segundo motivo é porque, mal ou bem, eles ficam muito acostumados a fazer provas de múltipla escolha, né? Provas objetivas. Quando a redação não, a redação é um texto que você produz. E aí a gente vem gera esse medo, porque você vai escrever um texto, né, numa prova que você está acostumada a marcar X, fazer ponto e tudo mais, mas as respostas estão ali de alguma forma, né? E aí, no caso da redação, a gente vai para um outro caminho, né? E aí eles ficam até muito ansiosos, porque além disso, tem o peso, como eu disse, essa coisa de qual será que vai ser o tema, porque eu brinco que o sonho do vestibulando é ter visto o tema na semana antes. Mas eles precisam ter em mente que a preparação para o Enem ela é um conjunto. Ela vem desde o início do ano. Então, eles construíram isso até aqui. É a construção da aprovação deles que não começa da noite para o dia. É um processo. Então, muito do que eles trabalharam ao longo do ano vai ajudar, com certeza, na hora de trabalhar o tema. Não importa se eles não vão... Ah, meu Deus, não adivinhou o tema. O tema não era esse que eu achava que ia ser. Provavelmente eles já vão ter tido contato com o tema, porque até na própria Desco a gente são muitos temas de redação ao longo do ano. A gente debateu muita coisa. Né? Então é tranquilo, assim, mas esse medo é mais inegável, assim, pelo peso que a redação tem. Você é uma prova escrita que traz a linguagem, a construção do texto, a necessidade da argumentação. Tudo isso torna a coisa um pouco mais, como é que eu vou dizer, gera essa tensão maior. Essa era a minha próxima pergunta para você, porque às vezes se fica tão preocupado com o tema e se esquece de que
pontos que serão observados de forma muito importante são essa questão da construção do texto, a correção da escrita, né? Então, tem que saber escrever, tem que saber português, e a garotada está cada vez mais esquecendo, né? Vai internet, você abrevia Ainda tudo, mais usa com outra internet, o linguagem. corretor. Eu falo para eles Aham. que o corretor automático nessas horas é uma tristeza, porque o corretor bota o acento, e aí na hora que ele vai escrever, ele tem que colocar. Mas é isso, assim, tem que ter essa preocupação gramatical também. Estou conversando aqui com a professora Roberta Panza, ela que é professora de redação da Descomplica, e ela é, na verdade, uma especialista em redação. Então, o programa é importantíssimo, já que a gente está aí às vésperas do Enem, né? Aqui você pode ter dicas que podem fazer a diferença no seu momento aí da prova. Vamos lá, Roberta, na sua opinião, o tema da redação desse ano deve ser direcionado para que área? Vamos lá. Eu sempre brinco com eles que é difícil dizer né? Mas uma aposta muito grande é a questão ambiental. A gente está no momento, e não só no Brasil, mas no mundo, falando muito sobre as mudanças climáticas, a necessidade de rever a consciência ambiental existente no país, da promoção de uma educação ambiental, da construção de uma sociedade ambientalmente responsável. Então, uma aposta assim, muito forte é que o tema venha dentro do eixo do meio ambiente. Dentro desse eixo, que acaba sendo um eixo amplo, e aí alguns alunos perguntam, mas ano passado, quando a gente teve que falar sobre as comunidades tradicionais, também havia esse eixo amplo aí do meio ambiente e tudo mais. Eu costumo brincar que era o subtema. E dentro da questão das comunidades tradicionais, dos povos originários, você tem a questão da sustentabilidade, deles serem muito preocupados com isso. Né? De ser de serem grupos étnicos com uma relação muito mais sustentável com o meio ambiente do que outros grupos, né? Do que os demais grupos. Então, assim, tinha essa questão. Porém, desde 2008, o Enem não traz uma temática tão explícita de meio ambiente. Em 2008 ele falou de Amazônia, e até, desde então, o mais próximo que a gente teve foi o ano passado. E é uma temática super atual, que vem sendo altamente discutida na nossa sociedade, que é super importante e que deveria, sim, aparecer. Então, além de ser uma vontade de muitos professores, né, é também uma aposta. E aí, para além dessa relação mais sustentável com a sociedade e da questão da emergência climática, que é algo cada vez mais atual, que a gente precisa pensar sobre isso, esse ano, no primeiro semestre, voltou a discussão a respeito do marco do saneamento básico. E aí, como no Brasil a gente tem um problema muito sério em relação ao acesso à água, em relação ao esgoto tratado, ao descarte do lixo, ao escoamento da água das chuvas, também é um outro caminho dentro de meio ambiente que pode aparecer. Então, acho que a principal aposta aí seria o meio ambiente voltado para essa perspectiva de educação ambiental e emergência climática, envolvendo algo ligado à Amazônia, que é um bioma tão importante, ou alguma coisa sobre saneamento básico, acesso à água, voltado ali para educação ambiental ligada a esses elementos. Né? Se o Enem tiver esse caminho de discutir um tema atual, assim, que é uma questão muito atual assim, e muito importante, né? Eu vi uma matéria sua e você tem ali algumas outras dicas. Na verdade, eram 8 temas, né? Se não me Eram 8 engano, aí, temas. uma indicação de 8 temas, e que a gente brincou fica ali olhando e vê que são probabilidades muito fortes, né? Você falava ali de fake news, inteligência artificial, trabalho análogo à escravidão. Fala um pouquinho sobre essas outras probabilidades. Vamos lá. Trabalho análogo à escravidão volta para o primeiro semestre. Infelizmente, a gente teve no Brasil assim muitos casos, muitas denúncias, né? Muitas pessoas que foram salvas nesse cenário do trabalho análogo à escravidão. Então, é um tema super atual e que também poderia ser uma discussão a ser colocada aí, que vai conversar muito com a nossa herança escravista no Brasil. É inegável que a gente tem essa herança, né? Foram séculos de escravização e pouquíssima reparação histórica em torno disso. Então, seria um tema bem
bem interessante, é um tema que dialoga também com a questão do trabalho, né? Uhum. Porque quando você pensa em trabalho análogo à escravidão, você dialoga muito com as vulnerabilidades socioeconômicas. Muita gente, em virtude dessas vulnerabilidades, acaba sendo muito mais suscetível a esse tipo de trabalho, Aham. né? Em virtude desse Aham. cenário de estar vivendo muitas vulnerabilidades sociais e econômicas, e a gente teve o acirramento dessas desigualdades, principalmente num contexto de pandemia. Então, Verdade. a questão do trabalho na aula escravidão, ela também conversa com outras temáticas, né? Ela vai conversar ali com a questão das vulnerabilidades sociais e econômicas, com a própria insegurança alimentar e com a pobreza extrema. Então, é uma perspectiva que trabalha diversos temas e que teve muita visibilidade no primeiro semestre. A gente teve denúncias muito grandes, pessoas, marcas importantes que foram autuadas, pessoas que foram estavam em cativeiro, né? Então, assim, é uma Uhum. temática extremamente importante e possível. A inteligência artificial, eu brinco que é o ano do chat GPT, né? O ano em que a gente falou muito sobre isso. Agora a gente brinca que tem inteligência artificial para tudo. Hoje mesmo tinha aluno falando comigo, Panza, você acha que pode ter inteligência artificial ligado à arte? Porque já tem esse uso. Porque a gente já tem muito contato, tem muitas inteligências artificiais que fazem parte da nossa vida. Só que esse Aham. ano isso está tendo mais visibilidade ainda. A gente está no cenário de quarta revolução industrial, de automação, né, muito, muito forte. E aí, muitos questionamentos em torno desse novo ator dentro da sociedade, que é a inteligência artificial, e que foi muito discutido também no primeiro semestre, em virtude do chat GPT e da popularização do chat GPT no Brasil. E aí Aham. também é uma questão interessante. E muita gente falando da relação dessa própria inteligência artificial com o trabalho, né? Com esse novo mercado de trabalho, dentro desse cenário de automação, de Revolução 4.0, enfim, de todas essas questões. Para além disso, né, entrando um pouco na questão das fake news, que foi o outro tema que você comentou, não é isso? Uhum. Isso. A gente teve no primeiro semestre também uma grande discussão em torno da pele das fake news, muito ligada ao próprio triste cenário de violência nas escolas que a gente viveu no primeiro semestre. E aí, casos que estavam sendo combinados a partir da internet, e aí houve uma discussão muito grande sobre o que fazer em relação à grande rede, o que fazer em relação à difusão de notícias dentro da grande rede, inclusive de notícias falsas, que não só no Brasil, mas no mundo, já mostraram ter muita influência em muitos aspectos da vida humana, desde aspectos ligados à pandemia e à vacinação, até aspectos políticos. Então, assim, é um tema também bem atual e uma discussão que no primeiro semestre ficou bem forte no Congresso Nacional. E aí, dentro de uma perspectiva que eu até conversei nessa outra reportagem, que já aconteceu de o Enem trazer um tema em torno de uma legislação importante do ano. E aí a Perfeito. possibilidade de vir algo sobre fake news ligado a essa legislação do primeiro semestre que estava em pauta, que teve muita discussão. Enfim, no Brasil, e não só no Brasil, né? Porque a questão da regulamentação das mídias digitais, desse novo espaço, desse novo lugar que é a internet, da influência que ele tem sobre a vida da população, é o que vem sendo debatido no mundo como um No todo, mundo não só no inteiro. Brasil, e que Verdade. acabou sendo muito debatido no Brasil nesse primeiro semestre. Então, Então, gente, olha só, né? A gente aqui conversando com a Roberta Panza, especialista aí em redação, e a sua chance de pegar dicas valiosas para a sua prova de redação ali do Enem, que vai acontecer, né, nos dias aí 5 e 12 de novembro esse ano. Roberta, eu queria ainda ver contigo o seguinte: como é que vocês estão preparando os alunos para essa prova do dia 5 de a novembro? gente está com a reta final, né? Que esse ano o tema é Maratonerds, é a maratona aí para a gente conquistar o shape da aprovação. Então, tá dentro dessa temática da academia ali, vamos malhar o cérebro para conseguir essa aprovação. E aí a gente tem toda uma reta final em torno disso. A gente tem uma semana só de linguagens e humanas. E no sábado, dia 4, tem o aulão, né? A nossa maratona. E aí nesse aulão a gente vai também revisar algumas questões gerais de redação. Fica aí o convite para todo mundo, né? Para quem quiser, quem puder, vai valer bastante a pena. A gente vai fazer uma revisão bem legal e todo ano
essas revisões acabam dialogando muito com a prova, então é aquele momento ali é bem descontraído para não deixar vocês mais tensos. A ideia é a gente se divertir e treinar um pouco o cérebro, é sempre bem bacana. Para além disso, vamos lá, pensando muito do que a gente está fazendo lá, né, de conteúdo, eu indico para vocês o seguinte nessa reta final. Primeiro, semana que vem não é semana de fazer redação. Muitos alunos ficam assustados quando eu falo isso e falam, meu Deus, Pans, eu tinha que fazer. E aí eu falo para eles, galera, vamos lá. A redação mais importante que vocês vão fazer na semana que vem vai ser feita no domingo, dia 5 de novembro. Tudo que vocês tinham que fazer até aqui em relação à elaboração de texto, vocês já fizeram. Até hoje, que é sexta, até o final de semana, de segunda a domingo que vem, né, na próxima semana, de domingo a domingo, não é momento de você fazer um texto. Por alguns motivos. Se você faz um texto e você não manda tão bem, isso vai prejudicar o seu psicológico e, além de todo o aprendizado que você teve ao longo do ano e de tudo que você se preparou e que você se propôs a fazer, você precisa cuidar da sua cabeça, da sua saúde mental, porque ela é muito importante. Um psicológico tranquilo é fundamental para que a prova aconteça, para a realização da prova. Então, esse é um ponto importante, não façam redações. Vanza, mas eu não faço redação, como é que eu estudo, como é que eu reviso redação? Minhas dicas, releiam as redações mais importantes que vocês fizeram. As que vocês sentiram melhor, as que vocês receberam as melhores notas. Aquelas que vocês falaram, caraca, deu muito certo. Porque a gente sabe. Tem um texto que a gente escreve que a gente fala, nossa, deu muito certo. É hora de reler esses textos. Por quê? Porque isso vai te dar confiança. Isso vai te fazer revisar. Pô, olha que legal. Essa introdução aqui, eu fui super bem porque eu fiz tal coisa. Vou guardar essa ideia. Então, é esse momento de revisar lendo os próprios textos que construiu. E lendo também, uma dica que eu dou. Todo ano o Enem divulga, em outubro, a cartilha do participante. A cartilha nacional do participante. Enem 2023. Foi divulgada no início de outubro. E lá, além de uma série de conteúdos explicando cada competência de correção e muitas dicas gerais de redação, tem também uma análise de 10 redações nota 1000. É o INEP, a banca, analisando a correção dessas redações. Então, vale a pena dar uma lida. São 10 textos e 10 análises. É bem legal, bem interessante. Além disso, além de ler os seus bons textos, ler essa cartilha que é muito legal, principalmente as redações MILCs que lá estão, é legal ler textos, tipo, em geral, o vestibulando, ele acaba trocando muito com os amigos, ele não estuda sozinho. Então, o seu texto sobre educação ambiental ficou muito legal. Aí o texto do seu amigo sobre a questão das fake news ficou muito maneiro. Troquem, conversem. Eu sempre digo para eles que, nesse momento, quanto mais ajuda e apoio a gente tiver, melhor é a construção do nosso conhecimento. E, por fim, para os desesperados que olham para um tema, porque agora está assim, todas as reportagens que saem com possíveis temas do Enem, eles começam a olhar, correr atrás, e ficam, ai meu Deus, eu não fiz esse tema, ai meu Deus, esse aqui. E aí a minha dica é, apareceu um tema para você nessa semana que você ainda não fez. O que você vai fazer? Faz um roteiro, coloque em tópicos. Repertórios que eu usaria, né? Os repertórios socioculturais que vocês usariam. A tese, qual você usaria? Quais os possíveis argumentos e quais as possíveis propostas? Em tópico, só para você acalmar seu coração. Eu até brinco com eles. Sonhou com um tema. Achou que um tema ia cair, sonhou com ele. Peraí, Ernesto. Sonhou com ele. Temos uma pequena invasão aqui do meu cachorro, desculpa. Coisas da vida, é isso. Tá aqui, desesperado. Sonhou com um tema, vai ficar mais tranquilo mentalmente se fizer esse roteiro. Faz esse roteiro. Não precisa escrever o texto inteiro. Só roteiriza. E, para finalizar, tenham repertórios para os principais atores sociais, para os atores sociais que, em geral, são culpados pelos problemas do país. Né? Até porque a gente está falando do Enem, é uma prova em que a gente vai problematizar o tema e depois tentar propor uma intervenção. Então, eu sempre indico, quem é meu aluno na Despo e vai estar assistindo aqui, vai saber do que eu estou falando, os COMIFs. O governo, a mídia, a iniciativa privada, a família, a escola e a sociedade. Tenta pensar nesses atores sociais, somando aí o capitalismo, muito ligado ao sistema econômico, a iniciativa privada e as bases históricas, tenham bons repertórios sobre todos esses atores sociais, porque isso muitas vezes vai te ajudar na hora de escrever o texto, na hora de pensar os argumentos. Maravilha, é isso aí.
É isso aí, queridos. A gente conversou com a Roberta Panza, já falei para vocês, ela é professora de redação da Descomplica e, na verdade, ela é uma especialista em redação e que trouxe aí para a gente dicas preciosas para você que vai fazer o Enem. Roberta, muitíssimo obrigada pela sua Eu que presença, pelas agradeço suas pelo dicas, convite. por tudo aí, pelas suas informações para o nosso público, tá bom? Muitíssimo Muito obrigada. obrigada mesmo. Eu que agradeço, E foi um prazer. tá Boa joia. A sorte, gente gente. tá... Boa prova. É isso aí. E obrigada a você também que participou conosco, né? Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês que vai fazer o Enem.